Jesus conosco. Que o Mestre nos abençoe e nos conduza. Queridos irmãos e queridas irmãs, queremos conversar com vocês hoje sobre 4 instrumentos em nosso processo de crescimento espiritual diante da vida, diante das oportunidades que nos surgem todos os dias, diante das tomadas de decisões que nós temos que visualizar, entender e escolher os caminhos mais corretos, diante da percepção dos conflitos existenciais e do próprio significado da vida. Diante do conhecimento que nós já possuímos sobre os problemas do ser, do destino, da dor, como também diante desse desafio que nós aceitamos, que é o desafio da evolução, de nos tornarmos cada dia melhores, superando as nossas imperfeições, as nossas limitações, buscando aqui e ali acrescentar um pouco mais de amor em nossos processos interiores. Evidentemente, todo aquele que vai para uma guerra, ele se prepara, ele busca os instrumentos mais eficazes, tanto de defesa como de ataque. Nós também estamos numa guerra, mas não é uma guerra bélica, não é uma guerra contra o outro, e nem tampouco uma guerra contra nós, mas é uma guerra a favor do nosso crescimento, do nosso processo evolutivo. E nós escolhemos hoje falar sobre 4 instrumentos que são importantes nesse nosso processo. O primeiro deles é a oração. Por que a oração? Porque a oração faz com que nós possamos elevar o nosso padrão vibratório e nos colocarmos acima das vicissitudes existenciais. Oração, porque no momento em que nós entramos em estado de prece, nós somos envolvidos por uma paz, por uma calmaria, somos elevados às esferas do pensamento, dos sentimentos, das emoções mais purificadas. E assim, aquietamo-nos à natureza interior. E assim, deixamo-nos envolver pela fé que impulsiona a nossa oração, a nossa prece. É nesse contato com o divino que nós tranquilizamos o nosso coração, aquietamos a nossa alma e, de certa forma, abrimos o canal para inspirações elevadas que buscam nos auxiliar a tomadas de decisões. Então, a oração é muito importante. Não foi à toa que Jesus nos convidou a orar sem cessar. E esse sem cessar é depois do ato de louvar, de pedir, de agradecer que a oração nos proporciona, nós possamos nos manter nesse padrão de paz, de tranquilidade, de amor. Então, a oração é um instrumento potente, porque no momento em que nós fazemos uma introspecção, no momento em que nós nos abstraímos do mundo de relação e de tudo que nos envolve, nós entramos em contato com as forças elevadas do mundo espiritual.
E é impossível entrar em contato com os nobres espíritos e não aurirmos deles as vibrações, as energias e as inspirações necessárias para o enfrentamento das dificuldades da vida. Então, o primeiro instrumento de hoje é a oração. O segundo instrumento é a meditação. No momento em que nós entramos num processo de meditação, nós estamos a vasculhar de uma forma bem sutil os refolhos do nosso próprio ser. Na meditação é possível se aurir respostas aos questionamentos muitas vezes feitos na oração. As orientações muitas vezes pedidas na oração. Na oração você vai entrar no contato. Como nós somos ainda espíritos pequenos, nós pedimos mais do que louvamos e agradecemos. Na meditação, à medida em que nós nos permitimos abstrair de tudo e nos permitimos entrar em contato com o nosso eu profundo, deixando que o nosso self possa tomar as rédeas da condução de nós mesmos, nós estaremos a aurir as respostas necessárias. Sem esquecer de dizer que tanto a oração como a meditação são momentos em que nós nos dedicamos a nós. São momentos em que nós saímos do corre-corre, nós nos saímos dos atropelos do dia a dia e focamos o transcendente. Focamos o que transcende. Então, existem inclusive muitos cursos sobre meditação. Muitos cursos que nos auxiliarão bastante. Então, nós temos a oração, primeiro instrumento, a meditação, segundo instrumento, e agora o terceiro, que é a reflexão. É importante. Tomar atitudes sem refletir profundamente é realmente um risco muito grande. Se nós formos buscar o Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar narrativas dos discípulos que Jesus muitas vezes buscava o isolamento. Ele buscava a solitude. Ele buscava estar afastado, sozinho, onde ele refletia, onde ele orava, onde ele meditava, utilizando esses três instrumentos. Lembramos-nos daquela noite de quinta-feira que ele foi preso. Ele buscou isso no Getsemane, no Jardim das Oliveiras. Levou os discípulos, os 11, porque Judas já tinha saído. Chamou Tiago, Pedro e João para mais perto, mas mesmo assim se afastou deles para um determinado local onde ele ficou em profunda oração, mergulhado em reflexões para as decisões que ele ia tomar, porque ele podia ir embora. Mas nas suas reflexões ele percebeu que o mais importante era fazer a vontade do Pai e aquilo que era programado. Então é importante, toda vez que nós agimos no impulso, toda vez que nós agimos no fogo da emoção do momento, o risco de cometermos equívocos é bem maior, bem maior. Por isso a importância nas decisões mais importantes de nossa vida, é muito importante refletirmos, às vezes longamente, às vezes por horas, dias, pensando e refletindo, nos colocando no lugar do outro, percebendo as consequências daquela decisão,
para depois resolutamente tomar essa decisão e fazer. Então, oração, meditação, reflexão e, por fim, observemos que tanto a oração, como a meditação, como a reflexão é de nós para conosco. Oração interna, meditação interna, reflexão interna. Mas nós estamos no mundo. E como estamos no mundo, sofremos as influências, mas também influenciamos. Por isso que o nosso quarto e último instrumento é a ação. No momento em que nós oramos, meditamos, refletimos, com certeza as nossas ações que se materializam no mundo serão positivas, com consequências felizes, nobres, evolutivas. Não devemos ficar apenas no terreno da vontade ou no terreno do pensamento. Estamos no mundo para interagir com o mundo. Por isso, a importância de nossas ações. Observe que nós não estamos falando reações. Estamos falando ações. Porque na maioria das vezes, nos nossos relacionamentos, nós reagimos. E às vezes reagimos sem refletir. Sem buscar banharmos-nos nas águas cristalinas da oração. Sem buscarmos mergulharmos no universo da meditação. E sem refletir, tomamos decisões equivocadas, que terminam por ferir aos outros e a nós. Por isso, meus irmãos, trazemos hoje esses 4 instrumentos para que nós possamos utilizá-los. Não é teoria, não é conversa aqui para achar bonito e pronto, não. Esses instrumentos devem ser utilizados por nós todos os dias. Oração, meditação, reflexão para uma excelente ação, para agirmos de forma positiva no mundo. E a doutrina espírita nos traz todo um manancial de conhecimento, a nos conduzir pelas veredas da luz e da esperança, em nosso processo contínuo de evolução, do átomo ao anjo que um dia foi átomo. Que Jesus nos abençoe e até a nossa próxima oportunidade de nos encontrarmos em mais um caminho luminoso no quadro Estudando o Espiritismo. Deus fique conosco, agora e sempre. Que assim seja.